Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um Casual Crypto no canal. Dessa vez a gente teve um mega trabalho aqui de reunir o Dream Team para poder falar aqui sobre NFTs. Eu trouxe os melhores especialistas que eu conheço aí no assunto para a gente poder falar sobre tendências e previsões para o mercado de NFTs, não só em 2023, como também para os próximos anos, dá uma atualizada aí no pessoal. Tem muita gente que às vezes não tem tanto contato com NFTs, até porque às vezes está um pouco mais distante do investidor, mas, cara, hoje quando a gente fala de aplicações, daquilo que sustenta as taxas da Ethereum, por exemplo, é praticamente 50% DeFi, finanças descentralizadas e 50% NFTs, né? Então, assim, você pode colocar aí praticamente 50% das taxas que sustentam ali algumas das principais infraestruturas do mercado nas costas do mercado de NFTs. É muito importante a gente entender quais são as próximas tendências, para onde isso tudo está andando, né? Primeiro com o Max e o Ninja, né, que já são aí da casa, provavelmente o público aí já conhece eles, né? Mas vocês querem se apresentar aí pro pessoal, gente? Boa. Bom, você quer se apresentar primeiro aí, Max? Já segue a Não, vai você, ordemzinha aí. pai. Bom, fechou. Bom, bem, gente, eu sou o Ninja, né? Meu nome é Kay. Eu sou co-founder junto com o Max de uma comunidade Web3 aí, que é a Olimpo, que, bom, não vou falar sobre a Olimpo aqui, acho que não é o caso aqui, mas é basicamente uma comunidade voltada para a educação, mas não uma educação convencional de aprender o que é uma ZK, o que é uma blockchain. Não, vocês vão aprender a surfar narrativas dentro desse mercado, porque a gente sabe que a gente vive no mercado de atenção, a gente vive no mercado de narrativas, e basicamente a gente ensina todo mundo a surfar essa narrativa, depois também ensina a pegar esse dinheiro que você ganhou na narrativa e colocar em ativos com fundamento. Então a gente acaba colocando os dois mundos dentro de um lugar só. A rapaziada tem curtido bastante essa dinâmica, então falar sobre NFT, que é uma paixão minha, né? Inclusive eu venho focando bastante em NFTs desde o ano passado aí tanto no Instagram quanto dentro da comunidade, e agora bem voltado aí no setor de ordinals, né? A gente vai bater um papinho bem bacana disso, mas é um prazer estar aqui mais uma vez com a Mercúrio. Sempre respeitei, sempre gostei muito, e agora tá podendo conversar com vocês aqui de igual para igual e poder conversar sobre o mercado que eu gosto bastante é uma honra. Então, prazer a todos aí e vamos para cima. Bom, o Ninja já falou tudo, né? Então eu sou o Max, mais conhecido como Astra Crypto aí nas redes sociais, e eu falo sobre NFT, cripto, o mercado de Web3 em si, e a gente vai discutir várias teses interessantes hoje. Eu acho que vocês vão curtir bastante. É uma honra estar do lado de gigantes aqui, Ângelo, Shira, Carlinhos também, que, pô, da Mercúrio, já fui em vários podcasts, é sempre uma honra estar aqui, então obrigado pelo convite e bora lá. Boa. Ângelo, quer se apresentar aí também pro pessoal? Eu sei que aqui você deve ser um dos mais sumidos, né? Você e o Shira, assim, quando fala de redes sociais, é um pessoal que às vezes fica mais um pouco em off, mas pô, você está envolvido aí em vários projetos grandes, né? O próprio Brazoeira aí, que a gente estava até falando em off, que você está envolvido, a coleção de NFTs do Danilo Gentili e tudo mais, né? Quer se apresentar aí pro pessoal também? Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Angelo Russo Ever, eu já tenho um tempinho já que eu estou estudando, né, Web3, estudando NFTs, assim, eu fico até um pouco com medo quando falo assim especialista, porque eu acho que a gente não tem um especialista ainda, né? Todo mundo aqui é muito nerd, curioso, né? E trabalha colocando a pele em risco. Então, assim, isso é muito legal. Eu trouxe para São Paulo, eu morava em Brasília, trouxe para São Paulo a Sold Out Projects, que é uma empresa que trabalha com esse universo de Web3 no geral, assim, com dois projetos, um que foi quase que o nosso MVP, né, a primeira entrada nesse mundo de Web3, que foi com o Marco Luque, que a gente está
aprendendo, né? Eu queria depois falar um pouquinho sobre essa questão de ter uma visão de startup também no nosso mercado de NFTs, que é aquele de fail fast, que hoje no mercado de NFT parece que não é assim, né? Se você não fizer um NFT que dá sold out, então você teve um fracasso. Quando no mercado de startups, né, fail fast, ou seja, erre rápido, conserte e vá para o próximo projeto. Graças a Deus, nosso segundo projeto foi um projeto de muito sucesso, que é o Brazueira, e eu estou aqui para compartilhar tudo que eu sei e aprender com vocês, que, como eu falei aqui, sou fã de cada um de vocês aqui. Boa, e Shira, aqui na verdade o Shira está representando a comunidade do BR Punk, né? Alguns de vocês já devem ter tido contato aí com a comunidade do BR Punk no Twitter e tudo mais. O Shira, você quer apresentar aí um pouco, falar quem é o Shira, pessoa física aí, também apresentar o projeto, né? Que daqui para frente a gente vai estar falando com a comunidade do BR Punk por meio de você, né? Perfeito, perfeito. Bom, primeiro, boa noite e obrigado pelo convite aqui. É uma honra estar entre esses gigantes aqui. E vamos lá, eu acho que eu vou começar explicando um pouquinho sobre mim, falar bem rapidinho, e depois falo do BR Punk. Mas meu nome é Shira, sou um cara aí já de longo tempo aí no mundo de cripto. Eu comecei como um maximalista, digamos, de Bitcoin. Na época eu estudava muito questão de dados on-chain, etc. Criei alguns indicadores que o pessoal usa muito hoje dentro desse tipo de análise, né? SOPR, SOL, etc. Ajudei grande parte das casas aí de research e de dados lá de fora a criar esses indicadores. Mas depois, lá para o ano de 2019, eu comecei a me aproximar um pouco mais da rede Ethereum e comecei a me envolver bem mais com a parte de DeFi. Passei por todo o DeFi Summer que aconteceu ali, toda aquela loucura dos farmings, etc., dos protocolos nascendo. Mas em 2020 eu voltei a olhar para a tecnologia de NFT, que ela estava meio que escondida ali desde CryptoKitties lá em 2018, e ela começou a despontar novamente em 2020. Então foi quando eu comecei a olhar isso de novo e comecei a focar nesse mercado, né? Não tinha grandes projetos ainda, os projetos estavam nascendo, mas eu tive a oportunidade de estar num timing muito bom também. Estava bem no comecinho, então consegui me envolver em grandes projetos, alguns como anônimo, outros não. Resumindo a história aí, eu fundei uma DAO chamada Fingerprints DAO. Hoje é provavelmente a maior colecionadora de arte on-chain, né, do espaço. Então a gente montou uma grande infraestrutura, digamos assim, do que é ser um colecionador de arte on-chain, etc. E hoje eu atuo em vários projetos, né? Mas eu acho que o projeto que eu estou representando aqui hoje é o BR Punk. O BR Punk é um experimento super novo e que a gente quer meio que empurrar, né? Essa assinatura vanguardista assim do projeto, que é ser uma persona descentralizada. A gente quer que o BR Punk, em vez de um influenciador, um criador de conteúdo, que ao invés de ser uma pessoa, ele é um grupo de pessoas que são regidas por um token, uma DAO, né? Então, esses token holders definem o que vai ser publicado, como vai ser distribuído o conteúdo, como vai ser falado. Então, imagina que o BR Punk é uma figura de influência do mundo de Web3, que é gerido por um token, por uma comunidade. E eu sou um dos fundadores, mas hoje é uma comunidade bem estabelecida, tem várias pessoas ali contribuindo, várias pessoas, carinhas até bem conhecidas aí do espaço, contribuindo lá dentro. Eu falo assim, bem consolidada, mas o projeto tem 5 meses, tem 6 meses de vida, então o negócio está sendo construído ainda, e tem uma oportunidade grande, assim, de todo mundo conhecer, então vai ser legal também expor um pouquinho o projeto aqui, contar um pouquinho para vocês. Mas esse é o meu background é mais ou menos esse. Eu gosto muito da parte monetária de Bitcoin, como eu nasci lá na parte mais fundamentalista, digamos assim. Mas depois eu migrei bastante para a parte tecnológica, depois toda a parte de apps, DeFi, NFTs. Então eu estou bem incluso, digamos assim, em todas essas narrativas aí do mercado. Boa. Você está mutado, Carlinhos. Boa, voltei aqui. Cara, já para começar então a falar um pouco dessas previsões, próximas tendências assim do mercado de cripto, eu queria trazer até como provocação aí para o nosso primeiro assunto esse gráfico aqui, né? E para quem não sabe, o que esse gráfico aqui está mostrando para a gente são as diferentes redes utilizadas para poder movimentar NFTs.
Se a gente for olhar aqui, né, nesses últimos meses, a gente vê que tem uma rede ali em rosa que está crescendo bastante, ultrapassou a Solana, que antes era a principal rede depois da Ethereum, e que hoje é a segunda rede que mais movimenta NFTs, que é a rede do Bitcoin. E a gente estava até falando aqui um pouco em off, né? Estava falando ali com o Max, com o Ninja, sobre como que tudo isso aí está se relacionando, inclusive em termos de investimento, né? Então, tem muita gente especulando esses NFTs da rede do Bitcoin, ao mesmo tempo fala-se muito que as usabilidades deles ainda não são tão boas assim, é muito difícil você transacionar e fazer coisas mais complexas. Como que vocês estão vendo essa perspectiva aí de desenvolvimento desses NFTs no Bitcoin, de investimentos e de maneira geral, assim? Boa, ótima pergunta. Cara, acho que antes de mais nada, a gente tem que separar duas coisas. A primeira coisa é a questão tecnológica, né, do que são ordinals e o que as pessoas estão querendo construir com isso. E do outro lado é a questão de especulação, porque muita gente acaba confundindo as duas coisas, né? Acha que, não tem valor porque o negócio não faz sentido. Pô, é o que eu sempre falo, NFT é um conceito um pouco complicado de você entender, porque é um ativo de risco, é um ativo extremamente especulativo. Eu não vou tirar, realmente, ela é. Isso olhando para o lado de investimento e especulação. A parte tecnológica é outra questão, é outro mundo, são outros fundamentos. Então vamos separar e falar um pouquinho dessas duas coisas que eu acho que vai ser bem bacana. Né? Olhando agora, acho que já que o Carlinhos mostrou a questão da parte de investimento e especulação, é inegável, tá? Que as pessoas elas estão migrando para a rede do Bitcoin. É inegável não só por dados, mas também pela toda a comunidade que a gente faz parte. Eu faço parte de pelo menos umas 45, 50 comunidades do Discord, e todas as comunidades eles estão falando sobre ordinals, tá? E não é só falando sobre ordinals, tipo, tal coisinha, uma coleção tal. Não, vocês estão vendo o que está acontecendo em ordinals, vocês estão vendo que tal pessoa está criando uma coleção em ordinals, você está vendo que tal empresa ela está entrando em ordinals, está vendo que o Peter Schiff ele está criando uma coleção em ordinals. Então, quando a gente vê que a gente tem uma mudança na atenção do mercado, e a gente sabe que o mercado de cripto ele é movido por atenção, a gente chama de attention market, né? Aonde a atenção está indo, o mercado está indo, porque é lá que vai fluir a grana. Então, hoje, onde que os especuladores, aonde que as pessoas que gostam de flipar NFTs, né? Para quem não entende a palavra flipar, é basicamente comprar e vender no curto período de tempo. Eles estão olhando para Bitcoin. Porque, cara, essa até é engraçado de falar, mas isso que a gente está vivendo em ordinals, né, nesse ecossistema novo da rede do Bitcoin, me lembra muito early 2021, começo de 2021, onde flipar NFTs era muito divertido. Era muito legal. Você interage com a rede. Porque tinha muito dinheiro entrando, né? Então tá todo mundo ganhando dinheiro, fica muito legal. Exatamente. E a gente está vivendo isso. Dentro lá da Olimpo, cara, o tanto de flips e oportunidades que vão surgindo é bizarro. Isso realmente me lembra muito de 2021, quando eu flipava NFTs, pagava uma taxa alta? Pagava, muita taxa. Né? Hoje, na rede do Bitcoin, a gente paga uma taxa alta? Cara, é relativo, $20, $25, mas acaba sendo um free mint, ou seja, eu compro de graça, eu só pago a taxa e com isso eu vendo, né, o meu ativo depois com a valorização. Uma dinâmica legal que é tipo, no início de 2021, na rede Ethereum, né, o mercado de NFT tinha muito negócio de whitelist, que era tipo, a galera fazia uma grana só vendendo a whitelist, que é basicamente o direito de você mintar a coleção antes de todo mundo. Basicamente isso. E agora a gente voltou para esse mesmo cenário, tá literalmente a mesma coisa. E uma das perguntas que a gente fez para um cara que... Na real, eu vou entrar nesse assunto depois, mas só para finalizar aqui. Tem galera que, mano, vende whitelist, que é tipo, é o que eu expliquei agora, por $200, $150. Tipo, rapaziada, tira um salário mínimo vendendo um direito de uma NFT que você nem sabe se vai dar certo ou não. É especulação. Então você tá pagando o risco para comprar no free mint, né? Então, enfim, é uma dinâmica louca. Quem viveu em 2021 já tá mais cascudo hoje em 2023, mas tem muita galera nova e eu vejo que a rapaziada curte esse tipo de dinâmica, que é uma especulação até que divertida. Dá trabalho, gasta tempo, mas você não precisa de um investimento inicial, né? Porque para você pegar essa whitelist, você só precisa estar, tipo, engajando, interagindo com os projetos, enfim. Tem toda essa dinâmica que é muito interessante, que a gente está dando muita atenção lá no Olimpo. Então, só fazer esse parênteses aqui.
Ô, Shira, você Perfeito. tá achando isso parecido com você que falou que tá no mercado há mais tempo e tal? Você vê que essa euforia que a gente vê agora com os NFTs do Bitcoin realmente é parecido com aquilo que estava lá no começo, né? Assim, dá para você traçar analogia? Ou você acha que é uma coisa mais especulativa, com menos fundamentos e talvez até mais maneiras que as pessoas podem perder dinheiro, né? Digamos assim. Cara, eu certamente tem muitas similaridades. Assim, não dá para negar que o paralelo é muito, muito óbvio, digamos assim. A história, na verdade, é aquele ditado, né? Que a história ela não se repete, mas ela rima de alguma maneira. Então, o mercado está meio que mostrando alguns mesmos padrões do que mostrou em outros. Até a parte de DeFi. DeFi não tem muito a ver com NFT, mas a euforia, o mesmo tipo de comportamento de manada, tal, acontece em qualquer tipo de tecnologia nova que apareça e as pessoas começam a comprar valor futuro no presente. Então, isso acontece e daí tem uma certa dificuldade até de entender o que daquele valor que está sendo comprado é um valor que é um valor intrínseco da tecnologia, o que é um valor que está sendo realmente do FOMO mesmo, da manada, aumentando a volatilidade no negócio. Então, vejo bastante paralelos aí. O que eu acho que é mais interessante de dizer é que os paralelos também os paralelos das coisas que não estão no holofote também começam a aparecer. Então, alguns projetos, por exemplo, alguns projetos de NFT ficaram esquecidos por 2 anos, 3 anos, até o negócio começar a engrenar, porque as pessoas estavam mais preocupadas lá no trade de curto prazo, então um negócio onde tem mais vol, os caras vão e tentam fazer o trade de curto prazo, mas às vezes os projetos que realmente têm alguma estrutura de mais de longo prazo, eles não são tão interessantes para o curto prazo, então as pessoas acabam não investindo muito nesse projeto e eles aparecem logo depois, eles começam a aparecer depois eles entram nessa curva de crescimento. Então, o que eu acho que vai começar a aparecer agora em Ordinal, em Bitcoin, na rede em geral, são esses projetos que têm um pouco mais de fundamento, um pouco mais de estrutura de longo prazo, que eles vão começar a se tornar um serviço que a gente pode realmente acurar um valor futuro. E aí esses projetos vão começar a se tornar os grandes projetos da rede Bitcoin, que não apareceram ainda. Para ser bem sincero, não apareceram. Os projetos que a gente está vendo agora são copycats de outras redes, então fazendo algum tipo de projeto que já veio na rede Ethereum para o rede Bitcoin de sucesso, ou um projeto que falhou, né? Tem muito projeto que falhou na rede Ethereum, os caras estão colocando na rede Bitcoin, aproveitando todo o FOMO, tá, etc, e vamos embora. Eu acho super justo, o mercado é assim, a gente não tem como... o mercado a gente só observa, a gente não tenta combater, a gente não tenta fazer nada, a gente observa e age em cima do mercado como ele é, como a realidade se impõe. Não tem como racionalizar as coisas, não tem lógica. Não tem como prever, cara, não tem lógica. Igual a gente estava falando hoje um pouco mais cedo, né, antes da gente começar aqui a live, cara, até o ano passado não existia Ordinals. É uma coisa extremamente nova, é desse ano. Não é tipo, já se falava de Ordinals há 5 anos atrás. Não. Foi um negócio que assim, existe uma teoria, vamos começar a aplicar isso na prática? Vamos. Tá dando certo. Meu Deus, tá dando muito certo. Meu Deus, vamos começar a criar um negócio bizarro em cima disso. Então tá esse movimento de euforia, tanto na parte de devs, tô vendo muitos devs, muita gente que estava sendo esquecido, né, os devs de Bitcoin, eles estavam ali, cara, sofrendo, porque eles não estavam com, né, como é que eu posso dizer, eles não estavam com movimento, eles não estavam com uma demanda dentro da rede. Agora, os devs do Bitcoin, né, depois a gente vai falar sobre mineração e tudo mais, mas todo o ecossistema se uniu. Então, tanto que tem um cara que eu acompanho bastante no Twitter, que chama Udi, que está criando uma coleção bem top, que chama Taproot Wizards. Ele falou o seguinte, a gente está no Bitcoin Season 2. A gente está na Season 2 do Bitcoin. Pela primeira vez, a gente mudou o chapter, mudou o capítulo, e agora está entrando numa nova fase do Bitcoin. Numa nova fase onde vão ter dificuldades, vão ter bate-cabeças, mas é inevitável que esse movimento ele vá acontecer. Assim como, né, fazendo um paralelo, não tem nada a ver, mas para vocês entenderem, a questão de royalties era inevitável com a aparição de novos marketplaces zerando royalties, que seria uma nova tendência do mercado. Por mais que eu acredite, goste de royalties, é inevitável, você não consegue ir contra essa maré. Então, o que eu sempre falo para todo mundo da comunidade, e Max também, cara, não tente nadar contra a maré. A pessoa está indo para lá, entende por que as pessoas estão indo para lá, e se faz sentido para você, coloca um pé no risco. Entende, vai ali,
ganhando um pouquinho, vai tomando confiança, de repente você está ali na toca do coelho, vivendo esse mercado e aspirando esse mercado, né? Então é tudo uma questão de perspectiva e de olhar para as coisas que estão sendo construídas nesse mercado, neste momento. Inclusive, Shira, você falou sobre essa questão de fundamentos, né? O que vai ser o próximo meta? Daqui a pouco, quando a gente falar um pouquinho sobre os fundamentos, não sei se a gente vai entrar nesse ponto aí, ô Carlão, mas nos fundamentos de Ordinals já existem algumas teses em cima do que as pessoas estão avaliando mais dentro desse mercado de Ordinals, mas vamos deixar aí mais para frente quando a gente estiver falando sobre os fundamentos. Eu acho que vale puxar sim. Tem inclusive uma questão, o Rosano aqui, ele perguntou sobre rede Matic sendo perseguida pela SEC, que a Matic está um pouco preocupante. Ô, Rosano, inclusive depois que a gente terminar essa live aqui, esse é um dos vídeos que eu vou gravar, tá só para falar sobre essa questão regulatória e de Matic. Então, se vocês quiserem depois uma live sobre isso, podem inclusive mandar aí nos comentários, pessoal. Porém, o que eu queria puxar para vocês é outra questão sobre Matic relacionando com NFTs, que é a questão de usabilidade, né? Porque o Bitcoin agora, ele tá tendo toda essa revolução, né? Agora é um momento que tá todo mundo feliz, que tá entrando dinheiro no mercado. Para quem não sabe, o Bitcoin, ele em outros momentos já era também usado para poder guardar dados genéricos, né? Teve até uma vez assim que eu ouvi um cara falando, brincando assim, olha, eu não vi em nenhum lugar no código do Bitcoin escrito que ele tem que ser o ouro digital, escrito que ele tem que ser reserva de valor, né? Então, num sentido assim, que olha, as pessoas e o sentido social vão dar uma certa usabilidade para aquilo. E a gente viu isso acontecendo em outros momentos, né? Para quem não sabe, a rede do Bitcoin foi em um determinado momento, por exemplo, a rede que mais era usada pela Tether para poder transacionar dólares, né? Porque era uma rede confiável, aos poucos foi ficando mais cara, isso foi migrando. Só que a grande sacada dos Ordinals é que agora eles estão pegando esses dados que você consegue inserir na rede do Bitcoin e relacionar eles com um Satoshi, né? Ou seja, que é a menor unidade ali, uma fração do Bitcoin, né? Então você agora tem essa manha de conseguir transferir esse Satoshi, você coloca todos os dados ali, começa a inserir dados de áudios, de textos, né? Como foi o caso dos BRC20, dados de imagens. Porém, a usabilidade do Bitcoin ela é muito rudimentar se você for comparar com uma rede como a Matic, por exemplo, ou então redes como a própria Solana, que foram flipadas ali pela rede do Bitcoin. Vocês acham que isso pode, em algum momento, brecar ali essa questão do Bitcoin por falta de amparo técnico, ou que a comunidade vai falar mais alto e aí o dinheiro entrando, esses projetos continuam promissores? Cara, ótima pergunta, mano. Ótima pergunta. Mas só para deixar uma coisa muito clara aqui, né? Esse movimento que a gente está tendo do Bitcoin, né, de Ordinals, é o primeiro movimento que está sendo feito sem VC, sem nenhuma instituição, é 100% feito pela comunidade. Então, assim, pela primeira vez a gente vai ver o quão forte uma comunidade consegue ser para disruptar uma tecnologia, para disruptar um pensamento que até 3 meses atrás eu tinha. Eu falava, cara, Bitcoin não foi feito para isso. A rede do Bitcoin não foi feita para você criar coisas em cima disso e se aproveitar de... Não, cara, para mim é reserva de valor, é uma rede que não pode mexer, é aquele negócio, né? É o tiozão, você não toca nele, ele tá lá e tem que ser desse jeito. Mas agora a gente tá vendo que não é assim. Que tem sim como você criar coisas, e para quem não entendeu essa questão de satoshis, basicamente é o seguinte, toda vez que a gente minera um bloco, você vai receber BTCs, né, bitcoins, como recompensa. Então, tem 50 bitcoins de recompensa lá em 2008, depois diminuiu para 25, depois para 12,5, 6,25, 12,5, 6,25, e por assim vai. Toda essa liberação de satoshis que a gente vem tendo, né, que é a recompensa por bloco minerado, cada BTC ele tem ali 0,00000000001 satoshis. É como se em um Bitcoin transacionado você pudesse armazenar 1 bilhão de informações em um BTC. Então, porque a gente tem 0,8 casas decimais, né? E 1 satoshi que equivale à menor casa dentro do Bitcoin. Então, você consegue armazenar em cada satoshi o que você quiser. É um áudio, igual o Carlão falou, é um áudio, é um vídeo, é um texto, qualquer coisa. Então, não é um smart contract, não é um contrato inteligente. Você simplesmente está armazenando dados utilizando a menor casa do Bitcoin. Então, é meio complicado de você entender isso, né? Mas quando a gente olha para um panorama geral, a gente tem 21 milhões de BTCs. Então, a gente vai ter 21 quadrilhões de satoshis para serem inscritos.
Então a gente também tem um número finito de inscrições. Lógico, é quadrilhões, é muita coisa, é muito. Talvez a gente nem vá conseguir escrever tudo isso, mas para vocês verem que existe um número finito também nessa questão de inscrição dentro do BTC. Acho que o Shira queria falar um negócio. Não, eu queria comentar exatamente, bem legal você dar essa introdução, porque foi, assim, eu acho que todo mundo precisava também de entender esse contexto por trás, né, técnico por trás. Mas, respondendo diretamente a pergunta do Carlos, primeiro que, obviamente, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho chance e provavelmente probabilidade alta de estar errado, tá? Porque é muito difícil, é tudo futurologia. Mas eu vejo a questão das perguntas técnicas que a gente faz em relação ao Bitcoin para atingir esses outros casos de uso, de ordinal, de ser um IPFS rudimentar, digamos assim, né? Rudimentar, mas muito seguro. Esse caso de uso de guardar dados, de fazer transações mais inteligentes, etc. Eu vejo muito parecido com a discussão que a gente via lá atrás e vê até hoje da questão da escalabilidade da rede Ethereum. Do tipo, tecnicamente a rede Ethereum não consegue escalar. Como é que ela vai ser o backbone financeiro do mundo? Impossível isso acontecer. Mesma coisa, o Bitcoin não consegue, não é uma máquina de tudo incompleta, eu não consigo gerar todos os tipos de códigos dentro da rede do Bitcoin. Como é que eu vou conseguir fazer uma transação atômica de um marketplace, por exemplo? Essas questões, elas estão no ar, elas estão sem resposta, mas me parece que o caminho que a comunidade está propondo é algo muito parecido com a rede Ethereum, de criar alguns layers em cima da rede Bitcoin, usar a rede Bitcoin como um layer realmente de dados, né? Você tem um layer de dados imutável ali, e incorruptível. Seguro pra caralho. Assim, e você cria algumas camadas em cima para prover esse tipo de serviço. Me parece que está indo por esse lado, tá, hoje. Então, do tipo, se as perguntas que as pessoas fazem para resolver esse problema a solução sempre vem em cima de uma camada do número 2, assim, que é como cada Lightning Network, mas outras camadas que estão rodando EVM em cima de Bitcoin agora, que nem Trusted Computer, algumas outras soluções que estão vindo em cima de Bitcoin, que entenderam o Bitcoin como uma camada de dados. O Bitcoin é uma camada de dados corruptível, e eu vou fazer a camada de lógica, todos outros layers de consenso em cima, que vão trabalhar com a lógica, e inscrever esses dados dentro da rede Bitcoin. Tem um monte de linhas de ataque, né, para isso, mas é a narrativa hoje que eu vejo acontecendo. Manda lá. Perfeito. Não, essa foi uma pergunta até que ontem a gente recebeu lá no Olimpo, uma das principais cabeças aí que está liderando essa narrativa. E uma das questões assim que mais eu acho que foi a melhor questão, que era tipo, será que o Bitcoin vai seguir a mesma linha da Ethereum na questão de desenvolver tecnologias em cima? E a resposta dele foi muito interessante, tipo, vai muito de acordo com o que você está falando aqui, Shira. Não, só fazer esse parênteses aqui para complementar isso. Ângelo, cara, eu queria... Opa, pode falar aí, Ninja. Não, da hora, essa questão aí que o Shira falou, e complementando o que o Max falou, né, o BitGod, que é o cara que estava na comunidade, que inclusive ele criou o token mais hypado da rede do Bitcoin, né, as BRC20s, que é esse OXBT, ele falou, cara, já está sendo desenvolvido DeFi, já está sendo desenvolvido um ecossistema de escalabilidade, já está sendo desenvolvido marketplaces diferentes, onde você consiga ter realmente uma melhor, né, experiência do usuário. Só que tudo isso demanda tempo. Cara, estamos falando de um período de 6 meses que essa tecnologia começou a ser criada, e as pessoas já estão querendo, mas como a Ethereum já está tão desenvolvida, né, muito desenvolvida, anos-luz à frente do Bitcoin, nesse ponto assim de construir um ecossistema, as pessoas demandam, e cara, quando que vai ficar pronto? E o cara falou, calma, sabe, as coisas estão sendo construídas, tudo no seu tempo, mas o que eu posso dizer tem muita coisa muito legal sendo construída, e daí, lógico, né, vai criar a narrativa dele, que eu não posso falar aqui para vocês agora, mas a rede não vai morrer por aqui, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma adoção em massa de Maxis, porque a gente sabe que, se for comparar Bitcoin com Ethereum, o número de baleias que tem Bitcoin comparado com Ethereum, o Bitcoin é muito maior. Se essas baleias se tocarem que esse movimento de ordinals, né, ele não beneficia somente para os flipadores e para a gente que faz no curto prazo, mas também a rede como um todo, porque, né, inclusive a gente estava falando sobre isso, das questão dos mineradores. Cara, eu falei com 2 mineradores, o BitGod, que era um ex-minerador, e com o Rudá Pellini. Ele falou, cara, eu adoro o ordinals, aumentou minha receita em 45%.
Então aí você muda o paradigma, você não fica mais na especulação, você olha para a rede, fala assim, pô, sustentabilidade de rede. Se os mineradores estão gostando, e quem que, entre aspas, né, manda na rede, não são os mineradores? Se esses caras gostam, quem é você para falar, né? Quem é você com laser eye falar que não, esse movimento aqui não presta e não serve para nada? É uma reflexão para todo mundo que está ouvindo aí. Inclusive foi para mim, de olhar para a Ordinals de outro jeito. Porque pela primeira vez, os mineradores, desde a criação do Bitcoin, eles acharam uma solução para 2140. Como que eles vão ser sustentáveis a ponto de conseguirem ter uma receita positiva, né, lucro, só com mineração, com taxa de transação? Pela primeira vez, existe uma nova esperança para os mineradores em relação a isso. Então, consequentemente, melhor segurança dentro da rede e, consequentemente, a rede do Bitcoin continua intacta, galera. A rede do Bitcoin não vai travar, né? Tipo assim, travou a rede do Bitcoin. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu não sou muito expert na parte técnica, né, do Bitcoin, mas eu sei que isso tudo que está acontecendo pode vir a travar o Bitcoin? Pode, mas é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, era só essa questão que eu queria complementar e pode jogar aí pro Ângelo, que você vai falar. O que eu queria perguntar pro Ângelo é como ele tá mais nessa parte de comunidade, assim, e de formação. Eu sei que deve ficar muito claro que, pô, você quer criar uma comunidade, você precisa se diferenciar do resto, né? Não dá para você começar e fazer uma coisa igual o que todo mundo já tá fazendo. Então, às vezes, você não vai pegar o melhor nicho possível que você queria, mas você vai pegar o nicho que tá órfão de uma certa cultura ali, o espaço que apareceu e falou, cara, eu vou construir minha marca, o meu brand da minha coleção em cima disso aqui. E com o Bitcoin, né, até uma questão interessante, é como que todos esses dados, eles estão sendo de fato armazenados on-chain, né? Para quem não sabe, muitos dos NFTs que a gente transaciona na rede da Ethereum, por exemplo, na rede da Polygon, em redes de contratos inteligentes, por conta das altas taxas, eles não têm aquelas imagens armazenadas diretamente on-chain, né? Às vezes você tem um metadado que vai referenciar um link que está armazenado em um servidor privado da Amazon, por exemplo, ou então em FPS, né? Então, assim, são várias diferentes maneiras de se armazenar e o Bitcoin ele tem esse apelo de ser um pouco mais sound, né? Ou seja, um pouco mais sound, para quem não sabe, é um termo que vem daquele tilintar das moedas, né? Ou seja, é alguma coisa mais sólida, assim, tilintar de moedas de ouro. Você acha que isso, né, se a gente for levar em consideração que hoje o NFT é uma questão muito de narrativa, de formação de comunidade, tende a ser benéfico assim para esses NFTs ou que pode ser um nicho que ele evapore rapidamente, digamos assim? Bom, primeiro eu acredito o seguinte, que o Bitcoin passando para esse rolê de ter NFTs lá dentro, de ter mais pessoas consumindo esse tipo de produto, e quando se pensa em comunidade, ele vai ter que comer aquele tanto de sal que o Ethereum passou, que é a ideia de ser uma rede Proof of Stake, ou então Proof of Work, ter todo aquele rolê de, cara, beleza, minha marca não vai poder entrar nisso daqui, porque isso daqui gasta muita energia e tal. Então, assim, aquele caminho que o Ethereum já passou, o Ethereum já está bem mais adiantado, o Bitcoin vai ter que passar por todo esse caminho. Então, assim, quando você fala de comunidade, que são pessoas falando a respeito desse tema, vai ser um desafio aí para essa rede conseguir, pelo menos, responder, porque o grande lance foi o que foi falado aqui, por exemplo. Você tem uma rede, né, que você já sabe que ela gasta muita energia, que ela tem um apelo muito bom, tem uma marca muito boa e tal, só que tem outra que já passou por tudo isso. Toda vez que alguém for fazer a comparação, ela fala, por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo e tal? Começa a fazer aquelas perguntas baseadas no que já existe. Então, eu acho que, em termos de comunidade, eu acredito que vai ter um desafio gigantesco. Como a comunidade tem muita questão do onboard, né, de você ensinar como é que funciona para poder a comunidade vir com força, comprar e tal, eu acredito que ainda que o Bitcoin tem essa, vamos dizer assim, seja a ideia de NFTs dentro do Bitcoin para o público em geral seja novo e tal, não são todas as marcas que estão entrando dentro
ecossistema que vai olhar com bons olhos para o Bitcoin. Por quê? Porque vão olhar justamente para essas coisas que a Ethereum já venceu e que as outras redes já venceram e que eles vão precisar de vencer. Então, acredito que para a comunidade, quando a gente fala de se escalar o negócio, acho que vão continuar preferindo essas outras redes que são mais escaláveis, que já passaram por todo esse tipo de problema. E o problema dessa ideia de Proof of Work, Proof of Stake é nova, né? Há pouquíssimo tempo foi resolvido, mas era um rolê, assim, era um bafafá eterno. Você via muita trava, assim, né? Porque você trabalha muito criando coleções de NFTs para marcas, assim, né? Como que era isso? Você via muita resistência do pessoal por conta da Ethereum ser uma rede Proof of Work, assim, e gasto de energia? Muita mesmo, entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre coleções, né? Primeiro, você vem com um negócio que é o seguinte, bom, qual que é a história que você conta dessa coleção? Por que ela existe? Quem é a comunidade que vai se interar com essa coleção? Então, começa com essa história. Aí, beleza. Relacionado a essa comunidade, o que essa comunidade acredita? É só especulação, grana mesmo que a gente vai fazer? Não. Eu acho que a maioria das grandes coleções que vieram aí, elas vieram com histórias ao lado, sabe? Que fizeram com que mais pessoas falassem assim, cara, eu quero participar disso daqui, eu gosto desse fundamento, né? Olhando assim como fundamento, né? E o que aconteceu, por exemplo, na nossa primeira coleção ali do Marco Luque, é que, cara, a maioria dos veículos não queria falar sobre a gente, falava que não era uma coisa legal, que eles eram ESG e que não poderiam trabalhar com NFT e tal. Então, pensa num rolê difícil. Hoje em dia, ninguém fala mais, porque hoje a gente fala, não, a gente agora está num protocolo diferente, a gente gasta quase nada de energia e tal, mas antes precisou de muita saliva para poder convencer essas pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que não é nem porque é novo que vai fazer com que todo mundo vá para lá, entendeu? Todo mundo vai pensar no onboard, todo mundo vai pensar no que dizer quando forem questionados com relação à energia, quando for questionado em outras coisas. A ideia de não ser, de ser tudo em on-chain é uma ideia bacana, é legal, mas, cara, para o grande público, o povo não está ligando para isso, para te falar a verdade. É interessante, né, ver essa visão assim, até puxando essa questão de marcas, assim, né, eu cheguei a ler uma vez um texto da Pantera Capital, que é um dos maiores fundos ali e mais antigos de investimento em cripto do mundo, e eu estava até comentando aqui com vocês em off, né, que olha, a questão de hype dos NFTs foi muito puxada, inclusive, na grande mídia pela questão do Axie Infinity, por exemplo, e por algumas coleções mais simbólicas, né, como CryptoPunk e os Bored Apes, e foi muito em um momento parecido com o liquidity mining que a gente viu no setor de DeFi, né? Em DeFi, a gente imprimia tokens a rodo assim, meio que criando dinheiro do nada naquela época que a gente tinha o bull market, e agora que a gente vem em um mercado de baixa, em que é mais difícil a gente se financiar, os protocolos de DeFi, de finanças centralizadas, de infraestrutura, eles têm que se reinventar para construir mais diferenciais de produto, mais fundamentos. E com NFTs a gente vê um paralelo parecido, né? A gente passou por todo aquele lance do metaverso, que era a época que, cara, tudo que você chamava de metaverso jogava para cima, você conseguia investimento, você conseguia captação, você conseguia um financiamento ali. E agora a gente vem para um mercado talvez um pouco mais sóbrio, em que a gente pode ver essa chance de construção, né? Então a gente vê marcas ali como o Starbucks, como a Coca-Cola, como a Tiffany, a Nike, se juntando em redes, principalmente a rede da Polygon, por exemplo, em uma tentativa, por exemplo, de criar NFTs para poder fidelizar clientes, né? Que é uma tendência muito grande que eu vejo assim no mercado de NFTs, pelo menos em crescimento para ele se tornar mainstream, né? Eu vejo pelo menos 3 tendências assim, aí eu queria ver o que vocês acham, que são essa tendência de marcas utilizando NFTs para poderem fidelizar os seus usuários, a tendência de real world assets também, né? Então seriam a gente tokenizar ativos do mundo real na forma de NFTs e os jogos, né? Claro, esses mercados que eles já estão meio que já se comprovaram com a gente não ter na propriedade digital, só que agora com propriedade digital estando na mão das pessoas e não na mão das empresas, né? Então, acho que são 3 grandes verticais para NFT conseguir sair desse clubinho do NFT e atingir o mainstream. Quais verticais que vocês veem assim, né? Até entrando no tema da live, que é previsões para NFTs assim, vocês veem de crescimento ou então de tendências para o mercado? Não, top, mano. Eu acho que... Quer falar aí, Shira, primeiro?
Não, eu vou fazer só uma introdução, se você me permitir, eu vou... Lógico. Não, é meio que dar só uma visão assim, do que eu vejo, até para colocar sobre contexto mais global, assim, do que a gente está falando quando a gente fala de NFT, porque eu acho que seria um desperdício a gente falar de NFT como o que a gente viu até agora. NFT é o que a gente viu até agora. Acho que não é o que a gente viu até agora. NFT é uma outra coisa. Então, vou tentar mostrar mais ou menos a narrativa como parece na minha cabeça, tá? Então, eu acho que a vida das pessoas está se digitalizando, virtualizando, cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais vivendo num mundo mais virtualizado do que real. Então, você vai no restaurante, está todo mundo no celular. Você vai trabalhar em casa, está todo mundo olhando para uma tela, né? Então, as pessoas estão vivendo cada vez mais nesse mundo que é virtualizado. E a questão de virtualizar mais ou não é uma questão mais de hardware, de interface homem-máquina. A interface homem-máquina, quanto mais melhorar, mais as pessoas vão viver num mundo mais virtualizado. Isso é meio que um fato e meio que, assim, a realidade se impondo mesmo. É o que está acontecendo. Então, dado um cenário como esse, é normal que as pessoas, por estarem no mundo cada vez mais virtualizado, precisem ter ativos digitais, né? O ativo que sei lá, tem muita gente hoje que já acha que o perfil dela no Instagram é mais importante do que o carro que ela tem, por exemplo. Os ativos virtuais estão cada vez mais importantes. Você pega uma criança de hoje de 8, 10 anos, eles querem presentes lá no Roblox, não quer presente mais físico, não quer um carrinho físico, ele quer uma roupinha do Roblox. Então, está muito claro, isso vai acontecer muito mais forte, e é só uma questão da tecnologia, de como ela começar a se desenvolver. Então, dito isso, a gente tem, num certo momento, que é agora, uma tecnologia que permite as pessoas terem ativos digitais. Porque até então, pelo advento da internet, ter um ativo digital é muito difícil, porque ele pode ser replicado. Você pega uma foto, eu pego essa foto, mando para você, Carlos, é a mesma foto digitalmente. Então, como é que eu digo que é um ativo virtual se eu posso replicar aquilo? Então, não pode ter um ativo. E a tecnologia NFT trouxe pela primeira vez a possibilidade de você ter um ativo que você pode verificar quem é o dono daquele ativo. Então, isso mudou o jogo. E como eu estou meio que elucidando aqui... E verificar aqui, de forma descentralizada, né? Porque antes você até poderia verificar, mas, pô, você está dependendo do servidor de uma empresa ou de um governo, alguma coisa assim, né? Exato. Então isso é super poderoso porque as pessoas podem ter ativos digitais agora, elas podem ter um ativo digital que ele é plugável em qualquer sistema. Então imagina que é um ativo digital global e plugável em qualquer tipo de sistema, outro sistema virtual. Então ele tem uma escala enorme. Então, né, NFT como essa tecnologia, eu acho que é inegável que tem um caso, assim, um bull case para essa tecnologia muito grande. Pode ser que ela falhe ainda assim? Pode ser que ela falhe ainda assim. Mas, dado esse contexto, dá para ver que tem uma quantidade de aplicações que a gente pode ter em cima de ativos genéricos é enorme. Que pode passar desde um simples ticket para entrar num show virtual ou real, como pode passar também para ter um ativo de grande valor, uma obra de arte super valiosa, só que ela é digital. Então, esse contexto mostra que talvez a gente não consiga nem prever agora quais serão os principais casos de uso futuro, tal, etc., da tecnologia em si. Mas eu tenho certeza que elas vão passar pelo universo de game, provavelmente, porque com a virtualização da vida também, a nossa vida vai meio que se mesclar com jogos, porque vai ser muito difícil dizer qual a linha tênue entre o que é vida real, o que é gamificação da vida. A gente vai tender a acontecer isso. Dar like no Instagram é gamificação da vida. Isso vai acontecer cada vez mais forte e a nossa vida vai se tornar cada vez mais gamificada. Então, ter um ativo de um game pode ser um ativo da vida real, na verdade. Você está dentro do metaverso, sua vida é aquilo lá. Não é parte de um game, é sua própria vida. Então, é difícil de dizer onde vão estar esses campos, mas eu acho que vai passar pela essa narrativa de game, de alguma maneira. E obviamente, todo tipo de ativo que pode se conectar e gerar algum tipo de utilidade dentro de algum tipo de ecossistema. Então, seja uma entrada para um show, seja um ticket de entrada para uma comunidade, seja uma coisa de puro status social, um PFP, que significa que você está num grupo, que você não está, tem um grupo específico lá que você pertence e que te diz onde você está na escala social. Tem uma série de coisas que eu acho que se aplicam aí. Então, esse é meu framework meio genérico para falar qual que é o bull case para o NFT. O bull case para o NFT é um bull case de infraestrutura. Agora, exatamente quais são as vertentes que vão despontar primeiro, etc., seria, acho que,
muita pretensão, acho, da minha parte, dizer quais são, tal, etc. Mas perfeito, Shira, perfeito. Acho que essa introdução e você explicar essa questão da digitalização das coisas é muito foda, porque é o que está acontecendo, cara. De fato, dá para ver. A pessoa prefere comprar um Bored Ape do que comprar um Rolex. Isso é real. O cara prefere comprar um ativo digital do que comprar um ativo físico. Real. Então, assim, a gente já está vendo isso acontecer e aos poucos a gente vai ver isso acontecendo no nosso dia a dia. E eu acho que eu tenho mais uma coisa que eu acho bem interessante e precisa que isso aconteça para que a gente tenha uma adoção em massa, esquece a palavra NFT. Esquece isso. Esquece. Não tem mais porque falar Reddit, NFT, inclusive, eles, quando foram lançar os NFTs, eles preferiram não usar, né? É uma coisa meio... Às vezes a palavra fica meio queimada, né? Assim, exato, cara. E eles chamaram de colecionáveis digitais, né? Exatamente. Eles quiseram lançar antes, tá? Essa história é bem legal do Reddit. Eles lançaram como NFT. A comunidade odiou. Falou assim, mas que tá maluco, NFT é um bando de um Ponzi, não sei o quê. Depois de uns 3 meses, eles fizeram um rebranding e falaram, não, a gente tá lançando um colecionável digital com um vault aqui, que você pode armazenar o seu colecionável. Meu Deus, isso aí, os caras, meu Deus, Reddit genial. E 2 milhões, 1,4 milhões de carteiras criadas só porque você mudou um nome. Ok, só fazer uma... só fazer um parênteses aí, só fazer um parênteses, como a terminologia é importante, né? Como muda tudo. Eu vou pegar um exemplo recente, porque todo mundo percebeu aí, acho que, da narrativa da própria Apple, quando ela lançou o VR agora, né? Ela não usou a palavra AI, olha só, ela usou a palavra Machine Learning, não usou a palavra AI, porque a palavra AI está queimada hoje em dia. Você pega qualquer coisa e fala AI, está queimado. Então, eles usaram a palavra Machine Learning para falar, né, dessas questões de AI, e usaram também, em vez de falar metaverso, Spatial Computing, eles mudaram a terminologia para não cair na mesma categoria que tem muita fumaça, digamos assim, em torno, assim. Então, é para se isolar dessa terminologia. E eu acho que a NFT é uma dessas armadilhas hoje. Você falar a palavra NFT, tem muito conceito que vem junto. Vem desde golpe até, sei lá, figura de macaquinho, vem em tudo. Mas não vem, às vezes não vem o sentido que uma marca, algum projeto quer mostrar. Então, essa terminologia é importante e é impactante também, né? Uma coisa tão pequena, né, de linguagem que faz tanta diferença. Exatamente, cara. Falei, Angelo. Eu vejo com bons olhos assim para um mercado futuro aí dessa questão de fidelização de clientes e tudo, mas sempre a gente cai naquela coisa que é tipo pegar tudo que já acontecia antes e tentar colocar dentro do Layer Web3, né? E que, na verdade, não é, cara. A gente tá criando coisas novas, né? Então, quando alguém fala de fidelidade, se você for falar de fidelidade Web 2, é aqueles pontos que você ganhava e que não servia para absolutamente nada. Eles não eram intercambiáveis, eles tinham inflação que você não conseguia entender, eles tinha tudo de bom, mas só para a marca que criou a pontuação, só para o DOT, só para a Livelo, só para... né? Então, quando a gente começa a usar a ideia de NFTs para você fazer parte da comunidade, vocês falaram muito aqui, eu uso muito um framework de gamificação, já tem bastante tempo, uns 5, 6 anos que eu falo sobre gamificação, eu uso um framework do Yu Kaishao, que é Octalysis o nome. Depois vocês pesquisam Octalysis, muito legal. Inclusive, eu conheci o Yu Kaishao lá na Miami NFT Week há 2 meses atrás, e foi muito legal conversar com ele, porque eu já estudava ele há muito tempo. E a gamificação, ela tem, por exemplo, esses frameworks, né? Então, por exemplo, o framework de Yu Kaishao, eu vou falar sobre 2 rapidinho para poder passar a palavra, mas, por exemplo, o primeiro fala sobre cocriação, né? Vamos dizer, na verdade é o terceiro, né? Olhando assim na regra deles, fala sobre empoderamento, ou seja, a partir do momento que eu trago para você para dentro do game, eu te dou poder para você criar junto comigo. Então, as marcas, elas não tinham isso, com os NFTs, ela passa a ter, né? De falar assim, cara, eu estou te colocando aqui dentro dessa comunidade, mas agora você pode criar junto comigo, você é uma voz dentro da nossa marca, porque você faz parte da nossa comunidade e você comprou um ativo. Isso é lindo, eu gosto de chamar até de ativo digital. Eu gosto muito da palavra NFT, não tenho problema nenhum com ela, mas eu gosto de falar ativo digital, porque justamente como o Shira falou aqui no começo, a ideia da blockchain e dos NFTs deram propriedade digital. Antes não existia propriedade digital. Antes era tudo que você construiu na internet, tudo que você construiu é de alguém, é de algum servidor, é de alguma plataforma,
não é sua. Com os NFTs passa a ser sua, com a blockchain passa a ser sua. Então isso é muito legal. Aí pensa comigo nessa questão social, que é um outro drive de gamificação do Yukai Shao, que é a influência e pertencimento. Ou seja, eu pertenço àquela comunidade. Eu influencio porque eu pertenço àquela comunidade. Aquela marca que você falou, que é a Louis Vuitton, por exemplo, as bolsas dela vêm com NFT. Então, por exemplo, você vê uma mulher com uma bolsa que é da Louis Vuitton, e aí, ou então da Gucci, acho que a Gucci também lançou alguma coisa assim. Vê ela lá com a bolsa, e daqui a um tempo você vai olhar lá nos assets, lá onde ela posta os NFTs que ela tem, se realmente aquela bolsa é original ou não, para saber se essa pessoa ela tem de fato uma bolsa que é caríssima ou aquilo ali é uma réplica. Como já aconteceu muito, de pessoas que têm até dinheiro andar com réplica de Rolex, com réplica de bolsas, réplica de colares e tal. Isso não vai acontecer mais em pouco tempo, porque você vai ter o seu asset do mundo real e você vai ter uma prova em blockchain que aquilo ali é real. Então, eu só vejo um futuro maravilhoso para isso, que é a propriedade digital. Isso acontecendo de fato no mundo, e eu acho que as marcas elas têm que aproveitar muito isso, porque é uma tendência forte, todo mundo vai ter, vai ser simples para todo mundo ter isso, mas quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, acho que a minha visão para o futuro nessa linha é essa. Talvez uma questão de que, tipo, os NFTs eles só vão se tornar mainstream quando você usar sem nem saber que está usando NFT, né? Uma coisa que você falou que, de fato, cara, é um erro que a gente não pode cometer, pegar as coisas que existiam no passado e achar que agora a gente tendo uma nova tecnologia, ela vai ser simplesmente uma releitura daquilo que a gente fazia no passado, só que de forma mais eficiente, né? É como se você chegasse na Idade Média e perguntasse para um cara, o que você quer? Ele vai falar, olha, eu quero um cavalo mais rápido, mas é porque ele não consegue prever a existência de um carro, né? Ou então, quando a internet foi criada, falava-se muito sobre o e-mail. O e-mail foi uma das primeiras utilidades e que é basicamente um fax, uma carta, só que mais rápida. Depois que você já tem aquela infraestrutura estabelecida, você consegue pensar em redes sociais, em jogos, em coisas que só eram possíveis por conta daquela infraestrutura, né? Então, você abre um novo universo de imaginação e de criação de produtos para os próximos empreendedores e engenheiros que forem se deparar com essa infraestrutura que agora vai estar estabelecida, né? Então, de certa maneira, talvez a gente não consiga prever isso com tanta exatidão, né? Perfeito, perfeito. Ô Max, é o que está faltando falar aí de previsões e como que você vê o mercado para o futuro aí, o que você acha? Alô, estão ouvindo? Boa, sim. Tamo. É que minha internet tá muito travada, então não tô nem vendo, tá tudo meio bugado. Deixa ela respirar e aí eu falo. Só deixa eu complementar um negócio, beleza. que eu não dei minha opinião sobre essa questão, só dei uma panorama mais geral. Mas, cara, eu olho para o setor de games muito, cara, com muitos bons olhos. Muito bons olhos. Acho que não teve nenhum jogo que acertou em cheio ainda essa dinâmica, né, de GameFi, de misturar um pouquinho dessa de DeFi com games e um pouquinho de assets utilizando NFT. Eu acho que quando o primeiro jogo acertar, todas as outras vão falar assim, meu Deus, é isso que a gente tem que criar, é isso que a gente tem que fazer para construir uma comunidade, engajar essa comunidade, fazer com que ela jogue um jogo porque é legal, né? A gente teve essa febre de GameFi, de Play to Earn da vida aí, que era tudo pirâmide, era tudo jogo lógico. Quem pegou nessa narrativa, agora eu vejo uma visão muito diferente, né? Antes eu falava, meu Deus, que burro, o cara tá jogando esses joguinhos aí, vai perder dinheiro, certeza. Não é isso. Que cara inteligente, mano. Ele aprendeu a surfar a narrativa, sabia que uma hora isso ia acabar, ele aprendeu e, cara, ganhou dinheiro com isso. Só que não era sustentável. Era um modelo que não era sustentável e, cara, infelizmente morreu. Mas vai ter jogos ainda onde eles vão saber criar esse ecossistema, onde vão ter assets digitais que são, né, igual o Ângelo e o Ishira falaram, de escassez e posse digital. Isso aí vai ter valor no mercado, você vai poder transacionar isso fora do jogo, né, mercados para que você consiga ter essa interoperabilidade, né, entre um jogo e o outro, de realmente você poder comercializar e poder comprar e vender esses ativos de jogos diferentes em plataformas especializadas disso. Eu acho que isso está sendo construído e cada vez mais a gente vai ver mais inovações nessa área. Está tudo digitalizando.
tá tudo indo pro lado Tem digital. Por que não? Tem uma entrevista, Falei. o Ninja, só para abrir um parênteses aí nisso que você falou, do Vitalik, em que ele fala, né, perguntam para ele qual que é o maior potencial que ele vê na Ethereum em termos de diferencial, né, assim, de todos, assim, olhando para o futuro. Ele fala de questão de interoperabilidade, né, em diferencial. Ele fala, cara, as empresas privadas, desenvolvedores de jogos e coisas nesse sentido, aplicações financeiras, elas vão estar sempre retidas, de certa maneira, aquelas conjunturas de um mundo de redes privadas. Agora, se eu crio um jogo e eu estou desenvolvendo na Ethereum ou na Polygon, por exemplo, eu tenho ali um NFT dentro desse jogo que é um coelho, por exemplo, ou então um gato, né, igual o exemplo dos CryptoKitties que ele deu na época dessa entrevista, eu consigo pegar um outro jogo que eu vou ter dragões e esses dragões vão se alimentar dos CryptoKitties que o outro cara do outro jogo criou, porque aquele é um ativo que não pertence à empresa que fez o jogo, né? Ele pertence, de fato, ao dono daquela carteira e que pode usar isso criando interoperabilidade, né? Mas fechar o parênteses aí que você estava falando sobre essa questão. Boa. E, amigos, depois eu tenho um exemplo bom para falar sobre isso, que é o que a gente está vendo no Brazueira. Legal, boa. Da hora, Angelo. Mas era basicamente isso, assim, para mim, setor de games, logicamente, a parte de utilidade e usabilidade, né, que o Angelo falou, de certificação digital de artigos de luxo, isso já está sendo utilizado, eu acho que isso cada vez mais vai sim ser uma demanda por essas empresas de luxo, né, de artigos de luxo, e também uma demanda até do próprio holder, vamos dizer assim, a pessoa que tem a bolsa, que tem um ativo de luxo. Cara, o que o ser humano mais gosta de fazer? É mostrar para os outros. O cara gosta de mostrar que tem um relógio, de que tem uma Lambo, que tem isso, que tem aquilo. Só que imagina você poder mostrar isso, né? Esse consumo conspícuo em grande escala. Você pode mostrar, não é só para os seus amigos. Entra aí, cara, na minha carteira, que você vai ver. Tenho 10 Lamborghinis, 30 Ferraris, 50 bolsas a Louis Vuitton. Como que você prova isso? Só você entrar na minha carteira, tá lá. Então, acho que isso, cada vez mais, é feio dizer isso até, né? Mas é uma utilidade. As pessoas prezam por isso, as pessoas prezam pela ostentação, né? E a gente está vendo esse movimento e acredito que, de novo, cada vez mais as pessoas vão adotar isso, mas não vão saber que são NFTs. Ela só vai saber, tá ali, cara. É um ativo digital, tá ali. Só eu tenho esse negócio. Eu ou mais 50, sei lá, eu ou mais 100. E isso vai ficando cada vez mais normal. Igual, o que é HTTPS? Sei lá o que é HTTPS, não sei. Eu não sei como é que funciona a infraestrutura de armazenamento de dados da AWS. Não faço ideia de como que a infra funciona, mas eu uso. Eu uso todo dia. Eu tô aqui navegando com vocês, eu tô na live com vocês. Então, acho que é isso que vai acontecer naturalmente, né? Igual o Shira falou, não tem como a gente prever para onde o mercado vai. Isso que a gente está vendo de NFT não é a forma final desse ativo digital. Muita coisa vai ser criada em cima. E cada vez mais, quanto mais a gente desapegar desse termo, desapegar dessa coisa de, é um token ERC721, a gente que gosta, beleza, mas explicar isso para o público, cara. Você vai explicar o que é um token ERC721, ERC11556551. Meu Deus do céu, não para com isso, cara. Ninguém quer saber disso. Só você que é nerd, né? Então, assim, é um ponto que a gente precisa entender aonde que está indo o mercado e aonde a gente está se colocando nesse mercado para não assustar essas pessoas, né, que estão entrando nesse mundo de Web3. Para a galera não achar que a gente está falando aqui, não, quer dizer que o cara tem que comprovar a Lamborghini, tem que comprovar a Ferrari, a bolsa. Não, pensa num currículo Lattes. Pensa no que hoje, para você saber quais são as especialidades de alguém, você tem que ir lá no Lattes, ver o que o cara participou, ver e tal. Daqui para frente, tudo vai ser NFT. Imagina que você faz uma reunião lá com o Vitalik, certo? E você quer colocar isso daqui como um ativo dentro do seu currículo. Você tem um POAP da reunião, aí você fala, eu estive com ele aqui, o cara tem um POAP, eu estou com um POAP aqui. Ou seja, tem toda uma história que lá na frente vai fazer tanto sentido que vão ser realmente o tesouro da pessoa escrito na blockchain. Então é muito mais simples do que isso. Você quer falar aquele exemplo lá de interoperabilidade que você tinha falado do caso do Brazueira lá? Tá. Então, uma coisa muito assim, cara, que eu tô apaixonado, que é o seguinte, a gente não faz as transações dos NFTs dentro do jogo que a gente está jogando agora, nesse momento. A gente diz que o jogo que nós temos uma experiência dentro do GTA, né? Quem tem o GTA original pode viver essa experiência. Só que Brazueira não é a experiência do GTA. Brazueira não é. Brazueira é a história que a gente está construindo.
E a história que a gente está construindo, ela tem uma história canônica, que é a história que eu, Danilo Gentili, o Luke Ross e o Elias Silveira criou. Então tem uma história canônica, tá? E as histórias que todo mundo que tem um NFT está criando do seu próprio personagem, tá? Então o cara que tem um NFT, por exemplo, nós temos lá dois tipos de NFT. Nós temos o NFT de monstro e o NFT de conselheiro, tá? Quem é monstro, cria a sua história como monstro dentro de Brazoeira. Quem é conselheiro, cria a sua história de conselheiro, e nós ainda temos os refugiados, que são aquelas pessoas que entram dentro do jogo e que não tem NFT nenhum, mas que quer jogar. Bom, quando a gente transportar essa história, dessa experiência que está no GTA, para qualquer outro lugar, essa pessoa leva esse legado junto com ela. Né? Ela leva isso para onde ela quiser. Amanhã, se a gente tiver uma ação dentro de um jogo, tipo Fortnite ou do Roblox, onde for, o cara leva o personagem dele através disso que ele criou, através do NFT dele. Então, a gente está criando essa história para quê? Para que não seja simplesmente assim, não, isso aqui é o NFT de Brazoeira. Não, cara, não é isso. A gente está criando personagens que estão depositando em cima da sua NFT essa informação histórica, e ele vai poder levar para o resto da vida isso para onde ele quiser, onde for. Isso eu acho que é uma parada que foi falado aqui e que a gente está vivendo, mesmo sem conhecer a teoria disso, a gente está vivendo ali na prática, né? A gente não faz as transações do NFT dentro do jogo, por quê? Porque toda a nossa história acontece fora. Dentro do jogo a gente vive a experiência de ter aquele ativo. Brabo. Pô, faz bastante sentido, assim. Tem uma questão que eu estava até pensando sobre isso, né? Quando a gente fala desse potencial de NFTs em um mundo que a gente precisa verificar cada vez e validar mais as informações que são verdadeiras e separar elas daquelas que são falsas, né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia de blockchain, principalmente aquelas que começam a conhecer blockchain por meio do Bitcoin, como uma coisa que vai solucionar problemas de confiança monetários, né? Então, você criou a escassez e aí a gente não vai depender daquela questão da impressora de dólares do governo dos Estados Unidos, da impressora de reais do governo brasileiro, porque a gente tem uma escassez, um ouro digital aqui que está representado na blockchain. Só que a blockchain ela te dá a possibilidade de você transferir essa escassez para cada vez mais coisas, né? Então, eu estava até vendo sobre a relação disso com inteligência artificial, né? Cara, a inteligência artificial, ela faz com que a gente vive em um mundo em que cada vez mais é difícil você diferenciar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, né? Teve algumas manchetes que chamaram a atenção nesse sentido, em uma coisa que começou meio engraçadinha ali, quando a gente viu aquela foto do Papa Francisco usando um casaco de noticiada por vários jornais como se fosse uma verdade, só que começou a ficar mais perigoso no momento em que teve uma hora que circulou uma foto do Pentágono sendo atacado, e aí isso fez o mercado de ações americanos cair até o momento em que aquilo ali fosse de fato verificado. E da mesma forma que antes a gente se preocupava com a impressora de dólares do governo americano, hoje a gente tem que se preocupar com uma impressora de personalidades, de robôs, de fatos não verificáveis, e a tecnologia de blockchain pode ajudar a criar uma escassez para essa nova impressora, digamos assim, que a gente está vendo surgindo, né? Essa nova comoditização de outras coisas que antes eram escassas e que agora passam a não ser. Como que vocês veem essa intermediação, assim? Cara, eu acho esse tema super interessante e super difícil de falar, porque a gente está num momento, principalmente de AI, que qualquer coisa que a gente fale pode errar a quilômetros de distância do alvo, assim, porque está bem na curva de inflexão, assim, do tudo que pode acontecer. Mas, em termos gerais, eu sou bem favorável a esse discurso, né, de que a noção de escassez que a gente tinha, a noção de escassez de mídia, por exemplo, não existe mais. Qualquer um pode criar um artigo de mídia, pode criar uma imagem, pode criar um vídeo, pode fazer o que quiser. Tem muito domínio de tecnologia, hoje relativamente fácil, então a gente está vendo a destruição, basicamente, desse tipo de escassez. E talvez até uma escassez de pensamento. A gente se vê os modelos de LLM, etc. A gente sabe que antes, para você ter um pensamento meio que original, um pensamento bem estruturado, você ter esse pensamento. Hoje não, hoje você consegue ter uma estrutura de AI que permita você ter isso aí também. Então, acho que isso vai disruptar e vai
assim, mudar alguns mercados de uma maneira que a gente não consegue prever ainda, até porque a tecnologia não está consolidada. A gente sabe que o que a gente for falar de AI daqui 2 anos vai ser completamente diferente, pode ter até um risco existencial, digamos assim, que pode mudar completamente o que a gente imagina do mundo como ele é. Mas dado esse cenário, parece que a narrativa de cripto, né, em geral, e de NFTs, de garantir proveniência, escassez, encaixa muito bem nesse cenário. Agora, como vai se dar esse encaixe, quais são os mecanismos, tipo de serviço e tal, é muito difícil de prever agora, né? Então, mas no papel, eu acho que tem um match muito grande para a gente fazer entre todas essas indústrias estão sendo disruptadas e criando ali basicamente um supply infinito, né, de possibilidades, versus um mundo onde a gente tem que ter, de alguma maneira, garantir o que é original, o que não é original, quem é o criador de uma certa pedaço de informação, quem não é, e poder conectar isso e ser interconectável em diversos sistemas para que possa realmente rodar em grande escala. Então, no papel, eu acho que tem tudo a ver. Mas a gente está tão no meio do negócio que eu não ouso fazer qualquer tipo de previsão em relação a isso, porque talvez o nosso escala de pensamento nem consiga prever exatamente o que vai acontecer num período, sei lá, de 12, 24 meses aí. Misturar esse assunto de NFT e AI, fazer previsão para isso é literalmente o mais difícil que tem, assim. Mas uma tese é complicadíssimo. É muito louco, porque não, mas ao mesmo tempo eu acho bem da hora. Eu acho muito louco essa dinâmica, assim, né? De não só AI, mas trazer essa questão de arte generativa, sair um pouquinho dessa questão de inteligência artificial e para a parte de arte generativa, que é a arte que é criada com um toque humano, mas com a ajuda de um computador. Né? Então, quando a gente olha para essa característica, eu acho que tem muito valor, sim. É um novo tipo de arte. Assim, tá, uma comparação nada a ver, mas para vocês entenderem onde eu quero chegar. Pô, assim como a gente nunca imaginou que BTC teria ordinals, né, teria como se desenvolver algo de armazenamento de dados, agora a gente pode, cara, arte a gente está vendo a mesma coisa. Quando que você imaginou que você ia poder fazer arte com um computador? Né? Não estou falando que é de ontem ou desse ano, né? Já faz um tempo que as pessoas brincam com essa mistura de tecnologia, né, e um pouquinho desse sentimento humano. Então, acho que é uma nova tendência também na parte de arte. Muita gente critica, né? Muita gente critica a real essa questão de arte generativa, fala que isso não é arte, fala que isso não faz parte do contexto histórico de arte, mas eu vejo diferente. Eu vejo que é um setor muito promissor, que não está sendo explorado, que está sendo explorada, mas ainda não pegou uma tração de adoção em massa e qual que é a palavra disso? Mas o público realmente adotando e falando, cara, eu acho que isso aqui é uma arte. Ainda é muito nichado, são poucas pessoas que gostam desse tipo de arte e acho que tem muito para crescer, muito para disruptar ainda nesse quesito. Mas também, né, só um brainstorm aqui, pensando alto, cara, arte é uma coisa muito nichada, né? Arte sempre foi uma coisa muito nichada e não sei se isso se tornaria mainstream. Não sei, porque arte não é mainstream. Você sabe quem são os maiores artistas hoje do Brasil? Não faço ideia. Eu conheço alguns, beleza, o Cobra, né? Tem ali o Romero Brito, beleza, mas quem são os outros artistas? Que tipos de arte existem? Então, é um negócio que é bem nichado, mas o nicho que está olhando para isso é um nicho muito especial. Acho que o Shira pode falar melhor, né, no caso de Fingerprints DAO, que ele já tem uma DAO voltada para a parte de arte, mas eu queria até entender, a gente até conversou bastante sobre isso, Shira, mas para você expor aí um pouquinho sobre, né, um pouquinho do que vocês acreditam na Fingerprints, olhando não para a arte de inteligência artificial, mas para a arte generativa. Queria entender um pouquinho e colocar essa dinâmica aí na roda. Ô, Shira, sem atrapalhar a sua resposta, porque eu quero muito ouvir, você mentaliza. Eu também quero fazer uma pontuação antes mentaliza na pergunta do Ninja, por favor, porque eu quero ouvir essa resposta, mas eu preciso falar uma coisa. Eu me formei em design, minha primeira formação, isso aí há muitos anos atrás, eu amo essa parada e amo muito marketing. Eu acho assim que toda arte ela tem que ser carregada de história para poder ela gerar valor, para poder ela ter valor. Quando você fala de Romero Brito e das obras dele, você também vê tudo, você escuta no seu ouvido tudo que já foi falado de Romero Brito, se é arte, se não é arte, coisas como isso. Isso gera um valor que ele é atribuído à arte do cara.
tá? Da mesma forma, quando você olha o Cobra, todos os murais que ele fez no mundo inteiro aí, você também coloca isso dentro da arte dele e isso aí atribui um valor. Eu acho que no caso do NFT generativo do Papa, foi perdido uma excelente oportunidade, ou então, se aconteceu, eu não vi. Por exemplo, o próprio Papa, se ele fosse esse cara do capitalismo, que ele não é, ele já falou que não é, mas aquilo ali, cara, primeiro, aquela roupa combinou muito com ele, eu acho que ele deveria usar, porque ficou maravilhoso, beleza? Beleza. Aí, se você pega aquela arte, transforma no NFT, pega uma marca para poder ela fazer aquele tipo de roupa, tá? E aí o Papa fala assim, ó, eu tenho voto de pobreza, eu não quero esse dinheiro, mas eu quero que todo o dinheiro que for vendido esse NFT e essa roupa vá para a instituição tal. Você cria arte com NFT, com inteligência artificial, você pega todo o bolo, gera um puta de um valor e você entrega como para uma sociedade, para uma narrativa de Web3 e tal. A gente está perdendo muita oportunidade relacionada a esse tipo de coisa, porque quando a gente foca só na AI para se aquilo ali foi fim ou não, a gente está perdendo tudo que tem em volta disso. Agora eu quero ouvir a resposta do Shira aí em relação a isso. Não, vou fazer uma pontuação, mas para juntar na pergunta aí para o Shira, né, que é voltado para essa questão de investimentos também. Mas que, cara, antes a gente via muito NFT em um certo paralelo, quando a gente vê com investimentos, voltados para o mundo de arte, né? Eu lembro até que essa tese ela começou a se fortalecer, né? Assim, que essas teses elas mudam, assim como o Bitcoin já foi considerado um ativo descorrelacionado do mercado tradicional, uma moeda da Dark Web, um ouro digital, e foi modificando, em NFTs também é a mesma coisa. E eu vi principalmente ali no finalzinho de 21, começo de 22, o mercado de cripto caindo, mas naquela época o mercado de NFTs ainda não tinha passado pelo movimento de baixa. E eu via muitas pessoas apontando que a gente poderia estar vivendo um decoupling, né, que seria aquela fase de maturidade do mercado de cripto em que os ativos eles ficam mais descorrelacionados, né, eles passam a ter fundamentos diferentes. E muita gente naquela época apontava que os NFTs eles poderiam, em termos de investimento, estarem se comportando como artes, né? Depois acabou assim, que pelo menos aquele movimento ficou meio isolado, porque parecia que eram só ativos menos líquidos, então uma hora o mercado de baixo chegou para os NFTs também. Mas tem-se ainda um pouco essa visão, né? Porque você olha, por exemplo, existem ETFs hoje que fazem conjuntos de obras de arte em que você pode investir e eles têm teses de investimento próprias que são diferentes do S&P, por exemplo. E aí você estando nessa DAO que seleciona esses NFTs e nessa perspectiva de investimento, né, como fundo mesmo, como que você vê essa escolha ali, né, desses NFTs? E aí pode falar ali sobre a pergunta do Ninja, né, que ele fala de arte generativa, mas eu queria até essa visão um pouco mais geral ali sua como tese de investimento, sabe? Boa, vou tentar os meus melhores esforços aqui para lembrar de tudo. Primeiro eu vou fazer um comentário em relação a esse negócio do mercado de arte, desse negócio de ver ou não um artista como arte ou não. Isso não é de agora. Assim, qualquer grande movimento artístico, né, no limite da criação do movimento artístico, naquele limite, quem estava criando esse novo movimento artístico sempre foi taxado como não arte, né? Sei lá, modernistas não eram arte, até virar um grande movimento. Então, todo mundo está quebrando alguns padrões, nunca é considerado arte, porque ele está quebrando um padrão e não entra dentro do clubinho ali do que era considerado arte até então. Então, as pessoas não considerarem artes generativas hoje como arte, eu acho super comum. Como arte digital, por muito tempo, não foi considerado arte também. Não foi digital. O cara não tá pintando, o cara tá usando um mouse, como é que ele pode ser um artista? Tinha muita dessa narrativa na época. Então, normal, acho que isso é normal e não é critério nenhum para dizer se alguma coisa vai ser considerada arte no futuro, o que as pessoas acham sobre o que é aquilo. Então, dado esse foi só um comentário, né, sobre essa questão. A segunda questão, vou falar um pouco da parte mais de investimento mesmo, que eu acho que o mercado de arte, ele é um mercado muito menos líquido do que as pessoas imaginam. As pessoas veem aqueles valores enormes, tal, etc. Mas pega o mercado de arte tradicional, ele roda muito pouco dinheiro comparado com outros mercados, né, mais líquidos, assim, de investimento, tal, etc. Então, ele é um mercado que, por ter essa liquidez menor, ele dá a impressão que ele passa por menos flutuação. Então, é um mercado que as pessoas seguram
uma obra de arte por gerações. Tem famílias que seguram por gerações uma obra de arte. Então, elas não veem muitas flutuações porque realmente, simplesmente porque não teve trade naquele período. Então, é normal achar isso. Então, dito isso, eu acho que o mercado de arte ele passa por todos os altos e baixos de vários outros tipos de mercado. E o que a gente viu nesses últimos tempos foi meio que um desbloqueio, digamos assim. Porque é a mesma narrativa que eu falei um pouco antes. Ativos digitais, não tinha uma plataforma confiável para ter ativos digitais. Apareceu o NFT? A arte digital estava lá represada. Tinha um monte de gente criando arte digital que não conseguia vender, porque ele só podia vender um print físico, mas ele não conseguia vender uma arte digital, porque não tinha proveniência, não tinha como garantir que não teria cópias, tal, etc. Então, quando isso veio, a tecnologia do NFT trouxe um monte de artistas digitais para agora finalmente ter um mercado para mim. E compradores dessas artes também. Então, acho que isso desbloqueou muito e realmente gerou uma bolha, como todos os mercados de cripto, gerou uma bolha em torno disso, acho que totalmente natural. E agora a gente vai ver, acho que uma consolidação desse mercado e sendo alterada também pela questão da AI e tal, que acho que vai entrar como uma nova categoria de arte muito forte, né? Dado todos esses duas respostas, só um comentário em relação ao que o Ângelo falou, que eu achei muito interessante, que as pessoas imaginam arte como um mercado muito diferente, esse negócio meio inatingível, não é para mim, tá, não sei o quê. Mas, na verdade, a arte é um jeito um pouco mais rebuscado de fazer os mesmos mecanismos que a gente já está acostumado em moda, branding, tal, etc. Que é um jeito de ter diferenciação social. E essa diferenciação social está associada a uma ideia, né? Então, quando você compra uma Mona Lisa, você não está comprando a imagem da Mona Lisa, você está comprando uma ideia que a Mona Lisa representa, uma ideia que é conhecida no mundo inteiro. E isso eu faço paralelo com o que o Ângelo falou, que, basicamente, o que a gente está comprando quando compra muito desses ativos digitais, que são símbolos de status ou tem alguma utilidade mais de grupo, a gente está comprando uma ideia. E essa ideia talvez seja uma das coisas mais poderosas, digamos assim, que a gente tem como sociedade, como grupo, que não tem muito limite de valor. Né? A Mona Lisa não tem um limite de valor. É uma ideia tão grande, tão representativa, que é difícil dizer qual que é o limite de valor de uma obra dessa, e muito menos de qualquer tipo de obra digital que a gente conheça. Então, o engraçado é que, por não ter utilidade, você não tem ancoragem de valor, logo você tem um valor meio que infinito para um ativo como esse. Porque se eu falo para você, esse NFT te dá um hambúrguer lá no McDonald's, pronto, você tem uma ancoragem. Esse NFT vale 25, 30 reais, que é o preço do hambúrguer no McDonald's. A utilidade dele ancora o valor do NFT. Quando você cria um NFT que está associado a uma ideia tem valor infinito, potencialmente infinito, digamos assim. Então, por isso que Bored Ape, eu não acho estranho os Bored Apes tradarem a tanto. Porque eles estão, na verdade, por trás, levando uma ideia de um grupo exclusivo, tal, etc. Tal. Quando você começa a colocar muita utilidade, transformar o NFT muito como uma carga, um recipiente, um baú de utilidade, você começa a, na verdade, até criar algumas inconsistências, digamos assim, de narrativa. Então, dito isso, é a mesma coisa de marcas de luxo, tal, etc. Tem uma série de paralelos que a gente pode fazer do mercado de arte, de ativos digitais, que todas elas vão começar a se entrelaçar agora. É muito difícil saber num NFT, por exemplo, CryptoPunk, o que ele é? Ele é arte? Porque tem um valor histórico? Porque não sei o quê? Ou ele é um negócio de utilidade? Ele é um PFP? O que é? O que é esse NFT? A gente não sabe, e eu acho que vai ficar cada vez mais complicado de saber, mas eu acho que tem muito a ver com todos esses mecanismos que a gente já conhece historicamente de status social, branding, etc. Só parece ser um mecanismo um pouco mais... Quando é arte, é um mecanismo um pouco mais sofisticado, digamos assim, né? Parece um pouco mais sofisticado. Mas na prática não tem muita diferença entre uma Lamborghini e uma Mona Lisa, sendo bem sincero. A Mona Lisa o Lamborghini é um carro, que ele anda como um Fiat 147, ele anda, faz as mesmas coisas. Tem ali, obviamente, tem uma qualidade embarcada maior, mas totalmente desproporcional, porque o que está em cima dele lá é uma ideia de um estilo de vida, tal, etc., que é a mesma coisa que a arte faz, mas de um jeito mais refinado, né? Digamos assim. Brabo, Shira. Não, Boa. muito Cara, foda. ô Ninja, completa aí, mas
como a gente está com um tempo meio limitado aí, já vão pensando aí que depois eu vou puxar uma dúvida aqui do chat. E aí, antes da gente finalizar, eu vou perguntar as principais coleções que vocês estão olhando aí e tudo mais. Boa. Mas pode completar aí, ô Ninja. Eu só queria fechar essa questão que a gente começou a falar de arte, né, e de ideia, de você realmente você investir em ideia realmente é um upside infinito, né, um upside infinito. Acho que eu vou voltar agora para Ordinals, para todo mundo que está escutando a gente aqui, que eu falei que eu ia voltar nesse ponto, né, que, cara, qual que é hoje o meta? O que as pessoas que estão olhando para Ordinals, que realmente são baleias, que são parrudos, estão olhando? Cara, assim como existem raridades, né, em trades e, enfim, no mundo dos NFTs, na rede da Ethereum ou qualquer outra rede, o Bitcoin também existe, só que é uma raridade on-chain, é uma raridade por transação, a gente chama isso de Satributes. Assim como eu falei, cada satoshi você consegue armazenar um dado nesse satoshi. Existem satoshis de 2009, do bloco 9, existem satoshis do bloco 78, existem satoshis do primeiro bloco do primeiro Bitcoin minerado desse bloco, que chama Uncommon Sets. Então, existem vários tipos de satoshis e você armazenar dados nesse tipo de satoshis raros, as pessoas estão valorizando muito. Tem muitas coleções, lógico, que as pessoas vai ter coleções que vão comprar e não vai valer, né, porcaria nenhuma. Mas quando você junta uma comunidade forte em cima de uma ideia da hora, de uma ideia de realmente armazenar dados em momentos históricos, o bloco 78 foi o primeiro bloco minerado por alguém que não foi o Satoshi, que foi o Ralph Finney, né? Então, quando a gente olha para essas questões históricas e embute e armazena dados em questões históricas, cara, isso é um potencial gigantesco. Então, esse é o meta hoje de Ordinals. É isso que eu estou buscando, né? Inclusive, um dos maiores retornos que eu tive de Ordinals foi investindo em satoshis raros, né? Em satoshis que são, teoricamente, vintage, né? Que são de 2009. Então, acho que esse é o novo meta e cai muito com o que o Shira falou, né? De, pô, é uma ideia, cara. Qual que eu vou... Quem que falou que o Satoshi do bloco 78 tem algum valor? A comunidade. A ideia gerou um certo FOMO, a ideia gerou um pensamento nas pessoas que consomem esse conteúdo e agora as pessoas buscam isso. Existe um mercado multimilionário de vendas de satoshis. Eu estou em vários grupos, inclusive está na nossa comunidade 2 caras fenomenais, que é o Gansey e o Danter, que são, cara, fundadores do Rare Satoshi Society, né? E, cara, existe um mercado gigantesco para isso. Então, só para finalizar isso que eu falei, não olhem para o mercado de uma maneira como eu olhava e falava, pô, cara, por que esse cara tá olhando para isso? Não faz sentido nenhum. Em cripto eu aprendi uma coisa, quanto mais louco você for nesse mercado, mais retorno você vai ter. É sério mesmo. Se você fala assim, meu Deus, eu tô sendo muito louco, deixa eu falar com alguém. E a pessoa olha para você e fala assim, mano, você é muito louco. Você fala assim, então eu tô no caminho certo. Brincadeiras à parte, mas é para pensar fora da caixa. Pensa assim, se a manada tá indo para um lado, beleza, vai para um lado porque você pode ganhar dinheiro, mas pensa, por que a manada tá indo se existe um outro caminho que você pode fazer que seja mais interessante? Então, acho que esse é o grande aprendizado que eu, pelo menos, tive investindo nesse mercado por alguns anos aí, né? Então, vou passar a palavra aí pro Carlinhos. Boa. O Max, cara, o Eduardo ele perguntou aqui se a gente acompanhou o lançamento dos NFTs da Nike, né? E aí, cara, eu queria aproveitar para puxar, não necessariamente só dos NFTs da Nike, né? Se você quiser, pode responder sobre isso também. Mas só antes da gente encerrar a live aqui, dar a palavra para cada um falar um pouco sobre coleções que está acompanhando, coisas que acha interessante, para ficar como último recado aí para o pessoal. Fechou. Uhum. Eu acho que uma das coisas que a gente tá mais olhando, eu e o Ninja, a gente tá olhando muito para Ordinals, porque as pessoas que estão olhando para isso são pessoas que, assim, estão no mercado há muito tempo e estão reconhecendo que é uma narrativa muito forte. Então, não tem uma coleção exata, porque, querendo ou não, é tudo muito novo. Então, nesse sentido de Ordinals, né, que é um setor um pouco mais louco, que nem o Ninja disse, não tem uma em específico, mas a gente tá sempre olhando, né, tem uma que a gente tá olhando mais, que é Bitcoin Whales. Então, assim, tem algumas aí que a gente tem na mira, mas eu não vou falar aqui porque, assim, é muito especulativo, muito de maluco, então é melhor nem comentar. Mas eu acho que na rede... Tô nem aí, vou falar os nomes aqui. Mas eu acho que na rede da Ethereum, uma que... Enfim, eu e o Ninja, a gente fala isso há muito tempo, que é da Mainland, e ela vem com uma proposta bem diferente, que eu queria ter falado no começo, mas minha internet estava muito travada, que é um dos conceitos que eles querem implementar
é de você ter interchangeable costumes, né, traits. Então você pode, na sua própria NFT, trocar as características da sua NFT. Por que uma ela tem que ser estática? E sempre ser isso e nunca mudar, sendo que você muda, o jeito que você pensa muda, tudo, o seu ambiente muda. Qual o sentido de você ter um negócio que representa você, né, que seria as PFPs, representam você, mas ela é estática para sempre? Então, a Minland está indo nesse ponto, né, também trazendo o conceito de marca, né, porque eles querem trazer as marcas para dentro. Então, sem dúvida, essa é uma que eu já olho há muito tempo e continuo olhando, porque eu vejo que os caras estão saindo um pouquinho da linha de pensamento do mercado, do que o mercado acha que é o correto, né, que é a fórmula do Bored Ape, né, que é a fórmula da Yuga Labs. Lançar uma coleção de 10 mil com umas imagens legais, cria um ecossistema, um jogo em cima e pronto, tchau. E eu acho que por eles terem ido para o lado totalmente contrário, né, para o SocialFi também, e mudar essas coisas de ser algo 100% estático, é uma que eu tô dando muita atenção, ainda mais agora, né? Eu já dava e agora tô dando muito mais atenção para isso. Então, acho que são os dois setores, né? Então, setor de SocialFi, com coisas que não estão seguindo a narrativa que todo mundo tá falando há 6 meses atrás. Então, acho que seria esse meu parecer final aí. Boa, Ângelo, cara, fala aí também coleções que você está acompanhando, tendências, e já aproveita e faz o jabá aí também, pessoal, falar onde que te encontra um projeto, dá essa ideia aí pra galera. Opa, tá mutado aí. Bom, rapidamente aqui, poxa, muito legal estar com vocês aqui. Eu vou falar como o Flávio Augusto fala. Hoje eu estou 100% focado nos meus projetos, né? Então, assim, quando você fala assim, cara, qual que é a coleção de NFT que você está olhando? Eu estou olhando para as minhas, para serem as mais incríveis. Então, assim, agora, claro, eu sempre estou de olho no Ninja, sempre de olho no Max, sempre de olho ali na galera que está estudando, porque uma hora ou outra ele solta alguma coisa ali, você vai atrás e consegue algumas coisas boas, né? Então, claro, tem aquelas NFTs que eu sou louco para ter, mas assim, hoje eu estou focado 100% nos meus projetos, né? E uma coisa que para me achar, Ângelo Russo Ever, né? Você vai ver ali todos os meus projetos, tá? Eu sempre estou postando. Mas uma coisa legal que eu quero compartilhar com vocês, tem muito a ver com Web3, e acho que é um pouquinho de todos nós que vai acontecer agora. Agora, não sei se tem. Se vocês não gostam que cite datas aqui no podcast, mas... Não, pode citar. Licença. Dia 21 agora, a gente vai estar num evento chamado Web Summit. Web Summit não, Inova Summit, lá em Brasília, onde a gente vai estar falando, vai ser um evento de tecnologia, tá? Um evento corporativo de tecnologia, vai estar Thiago Nigro, o Flávio Augusto, o Karnal, vai estar a Camila Farani e tal. Vai ter uma tarde de Web3, que os caras chamaram a gente para poder fazer, então eu levei Caio Vicentino, me chamaram assim, falaram assim, Ângelo, eu gostei da sua palestra do ano passado, só que agora eu quero te dar mais tempo para você falar mais sobre o Web3. Eu falei, então me deixa não ir só, deixa eu levar uns 5 caras para a gente fazer um painelzão e tal. Eu estou levando o Thiago Morelli, o Rodrigo Cagiano, a Cíntia da IVE, estou levando o Vicentino, Caio Vicentino e o Tim Balabush, né, para a gente fazer... Vai ser o Layer Web3 dentro de um evento corporativo. E eu acredito muito que a gente vai ter mais eventos corporativos desses que acontece no Brasil aí, e tendo esse layer, chamando cada um de nós ali para falar um pouquinho sobre o Web3. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu estou buscando. Dia 21 a gente vai ter quase que uma primeira experiência disso acontecendo, mas eu quero até dizer que é um pouquinho de nós ali naquele evento corporativo e vai ter muito mais daqui para frente. Boa, legal. Boa. Shira, cara, quer mandar aí quais projetos que você está mais olhando e também fazer o seu jabá, falar onde o pessoal encontra, né? Principalmente comunidade BR Punk e tudo mais? Boa, vamos lá. Eu acho que tem várias narrativas que as pessoas podem seguir para fazer uma aposta no futuro, digamos assim. Mas se você está pensando em basicamente estar junto com o mercado, assim, acho que CryptoPunks é difícil comprar, mas tem outros jeitos de ficar expostos à coleção que são interessantes. Mas CryptoPunks, pelo valor histórico e comunidade, acho que é disparado a melhor comunidade do espaço hoje. Se você está apostando mais no player que está na frente, é Yuga Labs, algum tipo de asset lá dentro, que é a narrativa de metaverso, gaming, dentro mais nativo, né, de Web3, não é, digamos assim, não é uma aposta mais nativa para esse mercado.
para ver como eles vão explorar essa narrativa de Web3 e tal. Eu gosto de algumas apostas que eu acho que estão começando a fazer coisas interessantes, que é o pessoal da Memeland, né, e o pessoal da Zook e tal. Acho que eles têm coisas interessantes lá dentro acontecendo. E também gosto de algumas coisas mais ligadas à arte e a memes, né? Tem o Crypto Dickbuds. Gosto muito dessas primeiras levas artísticas de arte generativa, que acho que elas vão ter um papel histórico forte também. Quando eu falo isso, eu falo de autoglyphs, fidenzas, ringers, artblocks em geral. Acho que são as teses que eu estou apoiado agora. E, obviamente, quem quer ser um pouco mais DG aí, é entrar nos Discords e ver o que está acontecendo, quais narrativas principais aí, porque provavelmente os grandes players do próximo ciclo não apareceram ainda, eles vão aparecer agora. Então, é agora que acho que as pessoas têm que olhar e procurar essas gemas aí. Não é fácil de encontrar, vai errar pra caramba, vai errar 90% dos apostas, mas assim, eu acho que os grandes players vão aparecer, dos próximos ciclos vão aparecer agora. Então, para ficar de olho, assim, quem quiser meio que começar a especular mais, acho que é um bom momento. Não, perfeito. Cara, acho que o Shira e o Max resumiram muito esse ponto dos projetos que eu estou de olho. Acho que a gente está bem alinhado nesse ponto. Só vou colocar uma coisa aí a mais, que é a questão de Ordinals. Cara, estou olhando bastante para o que eu falei, né, de atributos raros. Tem várias coleções que estão sendo criadas, estão sendo desenvolvidas por comunidades extremamente OGs do Bitcoin. Então, tem um que chama Ordinal Maxi Bees, que é uma coleção que chegou a bater 4.5 BTCs antes de ontem. Então, saiu de uma coleção de um mint de 0.02 BTC, aí chegou para 4.5 BTCs, né? Então, assim, é uma coleção que, teoricamente, não era para ser nada demais, mas, existe o Founder, né, que é um Founder muito presente, o ZK, que é um cara que está bem ativo, o Nulish, que é um cara artista também, e caçador de satoshis bem ativos nesse meio, e, enfim, né, só para não estender muito, é buscar coleções onde existem um founder forte, uma comunidade engajada, que seja OG, né, que saiba do que estejam falando e que esteja utilizando esses atributos, né, esses atributos raros. Acho que eu buscaria essas coleções entrando em Discords. Eu fico no Discord até as 5, 6 da manhã, sem brincadeira, eu fico mesmo, caçando gemas, caçando coleções para passar para a rapaziada da minha comunidade. Tem uma lista de 15 projetos que eu passei já para o pessoal ficar de olho, e teve um que bateu de 0.02, foi para 1 BTC, né, que era de Abstract Ordinals, que era uma de arte. Então, eu estou olhando muito para a arte em Ordinals, porque pela primeira vez eu estou vendo real um valor de você poder armazenar algo de valor, a arte em si, em cima de uma questão histórica, em uma rede histórica, que é o Bitcoin. Então, a gente tem a confluência desses três fatores que eu estou muito otimista, e eu vejo coleções facilmente batendo 20 BTCs num futuro próximo, assim, num bull market do bull market, aquele frenesi da rapaziada, igual Bored Ape sendo negociada a 1,5 milhões de dólares. Cara, facilmente uma obra de arte com questões históricas e carga tão forte vai ser negociada por preços exorbitantes num bull market. Então, para mim, tá, eu vou ser ousado agora. A gente está aqui para previsões, e previsões são feitas para errar. Eu acho que a próxima gema, o próximo queridinho do mercado vai vir de um Ordinal, tá? Não vai vir da Ethereum, vai vir de uma coleção de Ordinals. Mas isso aqui é uma opinião minha, não estou invalidando nenhuma outra tese que eu tenho em Ethereum. Acredito muito ainda, faz muito sentido, mas a queridinha vai vir de Ordinals na minha concepção. Mas era isso também, galera. Boa. E aí já vou inclusive puxar aqui o comentário do Enzo, né, em que ele tá falando lá sobre o Olimpo e que a comunidade aí do Max e do Ninja, então não deixem de acessar lá, viu, pessoal? Mas, cara, no mais é isso aí, fico muito satisfeito com a live, quero agradecer a presença de todos aí. Acho que, cara, em termos de conteúdo, assim, nível altíssimo, cada vez que alguém ia falar, eu falava, porra, trouxe um insight interessante, conseguiu acrescentar aqui em termos de conteúdo. A gente se vê aí em próximos conteúdos, podem ter certeza que vamos ver ainda mais parcerias assim. NFT, cara, claro, é um tema muito extensivo que eu acho que a gente tem que catequizar e evangelizar aos poucos o pessoal para eles entenderem o tamanho que isso pode chegar. No mais é isso, pessoal. Exato. Vejo vocês aí em próximas lives. Todo mundo que está assistindo aqui a live da Mercúrios, vejo vocês na segunda-feira aqui novamente, às 7 da noite. E até mais, pessoal. Fala.